Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje, galera, nós vamos falar sobre relações métricas no triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo é o nosso foco hoje, galera. Então, dependendo do concurso que você vai fazer, algumas bancas cobram essas relações que nós aplicamos exclusivamente no triângulo retângulo. Vamos dar um destaque todo especial na aula de hoje sobre o Teorema de Pitágoras. Um teorema de fundamental importância, muito aplicado e muito cobrado por algumas bancas. Beleza? Se você tem alguma dúvida com relação a isso, vem comigo, galera, que nós vamos resolver o seu problema hoje. Relações métricas no triângulo retângulo. Professor, o que é isso, galera? Não se assuste. Então, nós estamos falando da geometria plana, né? A geometria plana, ela estuda as figuras geométricas num sentido geral, e hoje nós vamos dar destaque, em especial, ao triângulo retângulo. O nosso foco é o triângulo retângulo. Quando a gente fala em triângulo retângulo, existem dois tipos de relações que envolvem o triângulo retângulo. As relações métricas e as trigonométricas. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as métricas. E vamos resolver também alguns problemas envolvendo essas relações métricas no triângulo retângulo, como eu disse, dando um destaque especial ao Teorema de Pitágoras. Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, galera, vamos conhecer o triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Bom, primeiro, definição de triângulo. Triângulo é uma figura geométrica que contém três lados, três segmentos unidos pela sua extremidade. A extremidade de um segmento une com o outro e assim sucessivamente. Então, eu tenho três segmentos que formam um triângulo. Por isso que ele é uma figura que contém três lados. Cada lado é um segmento. Beleza? Bom, esse triângulo, quando ele possui um ângulo reto, o que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Quando ele possui um ângulo de 90 graus, ele é chamado de retângulo. Então, mostrando ele, seria esse carinha aqui. Observem que eu tenho aqui um triângulo ABC, aonde eu tenho aqui, exatamente nessa posição, um ângulo de 90 graus. Galera, esta simbologia aqui, esse quadradinho com um pingo no meio, indica que esse ângulo é um ângulo de 90 graus. Toda vez que você tiver uma situação assim, ó, esse quadradinho com um pingo no meio, quer dizer que esse ângulo é um ângulo de 90 graus. O 90 graus não é comum mostrar 90 graus. A representação é através de símbolo. E o símbolo que indica 90 graus é esse quadradinho com pintinha no meio. Ok? Com uma pintinha no meio. Não é pintinho não, é pintinha no meio. Ok? Beleza? Bom, então veja bem. Eu tenho aqui um triângulo ABC. Bom, detalhe, galera. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Isso quer dizer que se eu somar esse ângulo formado no vértice A, mais esse ângulo formado no vértice B, mais este ângulo formado no vértice C, vai ter que dar 180 graus. Isso é fato, sempre vai ser assim, ok? Beleza? Esse ângulo eu chamei de beta, esse outro ângulo eu chamei de gama. Conclusão, se esse ângulo aqui é de 90 graus, então esse ângulo beta mais esse ângulo gama vai ser igual a 90 graus. Beleza? Beta mais gama igual a 90 graus. Tranquilo? Bom, o que eu preciso conhecer a respeito do triângulo retângulo? Nós estamos falando de relações métricas. Então, o que são relações métricas? São relações entre medidas. Então, eu vou comparar a medida de um lado com o outro lado, com a altura. Eu tenho uma projeção de um lado em outro. Então, nós iremos comparar as medidas. Por isso que são chamadas de relações métricas. Portanto, relação de medidas no triângulo retângulo. Bom, vamos conhecer as partes que compõem um triângulo retângulo. Cada parte, cada lado
do triângulo retângulo tem um nome especial. Eu tenho lados que são chamados de catetos e eu tenho um lado que é chamado de hipotenusa. Vamos conhecer quem é quem aqui. Então, eu tenho aqui a seguinte situação. Este lado aqui, que é o lado BC, que é o maior lado do triângulo, tá? Ele é chamado de hipotenusa. Então, o maior lado do triângulo retângulo é a hipotenusa. Detalhe, se você tiver com dúvida em saber qual é o lado que é o maior, basta você observar o ângulo de 90 graus. Está vendo ele aqui, ó? A hipotenusa, galera, dica, ela está localizada sempre na frente do ângulo de 90 graus. Então, qual é o lado que está na frente? É esse lado aqui. Então, a hipotenusa é isso aqui, ok? Sempre na frente do ângulo de 90 graus. Sempre, galera. Beleza? Bom, então, esse lado BC é chamado de hipotenusa. Está aqui, ó. BC, hipotenusa. E eu vou representá-lo aqui pelo A, ok? Eu vou chamar de A esse lado que é a hipotenusa. Beleza? Bom, eu tenho outros dois lados que são chamados de catetos. Então, eu tenho esse lado AB, que é um cateto, e eu vou representar esse cateto, esse lado AB, vou dizer que a medida, que o tamanho dele é C, ok? Vou representar por C aqui. Veja bem, essas letras, galera, é só para a gente poder sintonizar quem é cateto, quem é hipotenusa. Então, hipotenusa A, esse cateto eu vou chamar de C, vou dizer que ele tem C de medida. E eu tenho esse outro lado aqui, que é o lado AC, que é outro cateto do triângulo retângulo, também cateto, e eu vou representar por B. Beleza? Então, está aqui. Identifiquei os três lados do triângulo. Hipotenusa, cateto e cateto. Tranquilo? Esses são os lados e a nomenclatura que cada um recebe. Bom, o que mais que eu tenho no triângulo retângulo, galera? Bom, eu tenho uma altura. O que é a altura do triângulo retângulo? A altura do triângulo retângulo é um segmento que parte aqui do vértice que contém o ângulo de 90 graus. Detalhe, está aqui, ó. E vai até o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus com o lado oposto, tá? Isso aqui nós vamos chamar de altura do triângulo, beleza? Então, tá aqui, ó. Essa distância de A até H, nós vamos chamar de altura. E eu vou representar essa altura por Hzinho, ok? Então, tá aqui, ó. H minúsculo, beleza? Então, eu já tenho hipotenusa, cateto, cateto e altura. O que mais que eu tenho? Bom, eu posso agora projetar cada lado na hipotenusa. Professor, como que é isso? Projeção de um lado. A projeção de um lado, ela acontece da seguinte forma, galera. Olha só. BH é esse pedaço aqui, ó. Este pedaço aqui é BH. Quem é BH? BH é a projeção do lado AB na hipotenusa. É a projeção desse lado na hipotenusa. Então, isso aqui que eu chamei de BH, tecnicamente, é a projeção do lado AB na hipotenusa. Beleza? Nós vamos representar esta medida por N. Então, vai ficar assim, ó. N. N é a distância de B até H. Beleza? Bom, mas eu posso também projetar o outro cateto. Qual é o outro cateto? É o lado AC. Vou projetar ele na hipotenusa. E ao projetar ele na hipotenusa, ele vai ser este outro lado aqui, ó. De H até C. HC é a projeção do cateto AC na hipotenusa. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que está estudando para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós aqui da Lá Concurso, nós elaboramos um super curso para vocês, um curso que atende 100% do edital,
ponto a ponto do edital, um curso super atualizado, super competitivo, por um custo super barato para vocês. É o famoso bom, bonito e barato. Este nosso curso custa apenas, preste atenção, é isso mesmo, 10 parcelas de R$ 25. 10 parcelas de R$ 25, você vai estudar em alto nível para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Bacana, meus amigos? Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Esta aula que você assistiu foi uma aula demonstrativa. O restante dessa videoaula e muito mais está lá no nosso site da Lá Concursos. Vem comigo. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.